Fala pessoal, tudo bem? Ítalo Felipe na área novamente e vamos iniciar mais uma aula. E hoje ela se chama Comunicação Empática. Quando eu te falo comunicação empática, o que vem em sua mente? Empatia é algo o que para você? É quando a gente simplesmente se coloca no lugar do outro. Na comunicação empática, ela também é levada como outro termo, como comunicação não violenta. É quando você não precisa criticar o próximo, não precisa xingar, você não precisa, por exemplo, criticar algo. A comunicação empática, ela está em todo o habitat que a gente esteja, seja em casa, família, emprego, empresa, feira, qualquer lugar que a gente esteja, tem comunicação, tem pessoas. Onde há uma pessoa e há duas, três, quatro, não importa. Quanto mais existir pessoas, mais a comunicação empática é elevada. Por exemplo, ela não pode ser feita com você mesmo. Tem que ser feita com você e outra pessoa, pois é uma comunicação. E isso é um fator muito importante, pois quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente acaba entendendo a sua dor, seu sentimento, a gente acaba entendendo suas necessidades. E a comunicação empática, ela é muito visível no mundo empresarial de empresas fortíssimas, pois eles entendem que quando tem um e tem dois, o mesmo propósito, na mesma unidade, sem precisar colocar defeitos, eles entendem que isso vai mais longe. Então, se eu faço um projeto com você e a gente tem aquela comunicação empática, eu me coloco no seu lugar, você se coloca no meu, conseguimos crescer ainda mais. Por exemplo, eu e o Ivaldo, quando se juntou para fazer essa jornada da produtividade para você, a gente entendeu a comunicação empática, é quando eu respeito ele e ele me respeita e colocamos as ideias para cima, pois não vamos perder tempo debatendo, entrando em conflito entre si. Pois quando entra em conflito acaba gerando frustrações e essas coisas não é legal para uma comunicação. Mas quando você tem uma comunicação empática, onde você simplesmente respeita o outro por existir, seja fora da cultura, de crença, religião, isso não importa. O que importa é você simplesmente respeitar o próximo, é respeitar a existência dele. E no mundo empático a gente tem que simplesmente entender que temos que se colocar no lugar do próximo. É quando você vê uma pessoa na rua precisando de necessidade ou uma ajuda, e vai lá e ajuda. Você não vai ganhar nada em troca, por assim, mas ajuda uma pessoa, pois aquela necessidade, aquela empatia tem dentro de você. Sei que vivemos em um mundo que está vivendo a época da comunicação, mas está todo mundo não comunicando um com o outro, é tudo no digital, e essa comunicação empática está saindo um pouco do padrão. Creio na minha concepção que até o governo dos Estados Unidos fez uns estudos que os homens não estão mais chegando nas mulheres para conversar. Por quê? Porque esse mundo digital está prevenindo os homens de ser mais homens, por assim dizer. Eles estão com medo, os jovens, de chegar nas mulheres, pois o digital é totalmente diferente e o físico é diferente. Então você acaba perdendo esse poder da conexão. Isso acontece quando você não cultiva diariamente o poder da palavra, da comunicação. Isso é muito importante, pessoal. Quando você comunica com uma pessoa, você abre uma nova frequência de energia. Quando você encontra outra pessoa, vocês estão em uma frequência diferente. Essa frequência tem que ser alinhada. Quando está em perfeita frequência, a conversa flui, natural, e passa horas e horas. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é sobre o tempo atemporal. Isso também pode ocorrer com você sozinho. É quando você está estudando, focado em algo e não vê a hora passando. Você está lá focadão. O que acontece isso com duas pessoas? É quando você encontra aquela pessoa querida e fica conversando, mesmo tendo diversas coisas para fazer, mas a conversa com aquela pessoa é tão boa que você perde a noção de hora, perde a noção de tempo. Isso é uma frequência perfeita, pois vocês estão conectados perfeitamente e estão conversando e é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa estar ali. E uma coisa muito importante em empresas que é necessário é o líder ser uma essência de compreensão. É quando o líder ele entende perfeitamente o que é uma comunicação empática, uma comunicação não violenta. Sei que existe milhares de líderes que se dizem líderes, mas é aquele líder que o funcionário não suporta ver ele, porque ele grita, ele xinga, ele manda. Esse não é um líder que tem uma comunicação empática. O líder que tem uma comunicação empática, ele vai chegar a você, ele vai conversar com você, ele vai procurar passar por você. E quanto mais você conversa com o líder, mais você vai entender ele e ele vai te entender. Então os dois criam um sentimento e criam a necessidade de ajudar o outro. Isso é muito importante em empresas, em família, em qualquer lugar que você vá. Você não criticar o próximo. Ah, aquele cara dali é isso, aquele cara dali é isso e aquilo.
corte isso do seu paladar cerebral. Corte isso da sua frequência de vida. Corte esse mau hábito de criticar tudo que vê. Simplesmente compreenda. Por exemplo, devia estar na igreja, devia estar isso, devia estar isso. Não. Viva a sua vida e só compreenda o que o outro está vivendo. Cada um está num processo diferente. Empatia é entender que todo mundo está passando pelo próprio processo. Não é o seu processo, não é o processo dele que tem que ser o seu. E nem o seu tem que ser o dele. Cada um tem o seu processo, isso é muito importante a gente entender. É respeitar a existência do próximo. Quando eu entendi isso, na verdade, eu sempre senti isso dentro de mim. Eu sempre me coloquei no lugar do próximo. Eu sempre fui uma pessoa sensível, por assim dizer. Eu nunca consegui, sei lá, ser 100% arrogantão. Mas eu já fui algumas vezes. Mas eu entendi e fui na pessoa, conversei. Porque eu detesto sentir essas coisas de... você foi arrogante com aquela pessoa, isso e aquilo. Porque eu prefiro ter a compreensão, eu preciso conversar, eu prefiro essas coisas, sabe? Que é bem mais legal e te poupa muita energia. E quando você tem uma conexão com uma pessoa boa, isso acaba te dando mais energia, mais força de vontade para fazer algo, fazer uma ação. Então isso é muito importante. Por exemplo, agora quando eu te trago uma comunicação, qual é a diferença, na sua opinião, de comunicação e informação? Vamos para o mundo empresarial. Quando você está lá, tendo diversas coisas para fazer, uma papelada, chega outra pessoa e fala, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, e vai embora. Vocês acham que isso foi uma comunicação ou uma informação? Então a comunicação versus a informação, funciona assim. Não foi uma comunicação isso. Ele chegou, me deu os montes de papéis que tinha que fazer, disse que eu tinha que fazer e foi embora. Isso foi uma informação, não foi uma comunicação. Quando isso acontece, você acaba se frustrando e se irritando. Fala, caramba, eu tenho cheio de coisa aqui, o cara já chega mandando para eu fazer as coisas. Então, isso não é uma comunicação. Comunicação é quando uma pessoa vem até você e fala, você tem que fazer isso, aquilo, mas, então dá um palpite. Eu acho melhor você fazer dessa forma. Por que você não faz dessa forma? Então, a pessoa que está me ouvindo vai me dar o palpite dela e eu vou dar o meu. E vamos entrar numa frequência de uma conversação, de uma comunicação. Isso é muito importante em qualquer lugar que a gente esteja, seja em casa ou em empresa, em qualquer lugar, como eu sempre falo, em qualquer lugar tem que ter uma comunicação disso, sabe? De simplesmente olhar olho no olho e conversar. Isso é muito essencial. Pra mim, é um princípio meu. Se eu for ter uma conversa, tem que ser olho no olho, tem que levantar, tem que conversar com a pessoa. Eu tenho que me colocar no lugar dela, eu tenho que entender o que ela tá passando. Porque uma comunicação não violenta é exatamente isso. É quando você não precisa gritar. É quando você não precisa, sabe, ficar exagerado. É quando você simplesmente olha no olho da pessoa, ouve, fala, se comunica, entra em uma frequência. É como se lá fora fosse lá fora e na conversação fosse só conversação. Isso é muito importante quando a gente bota em prática, pois isso acaba nos estimulando a ser uma pessoa melhor. É quando você tem no seu coração a compreensão. Pessoal, também uma coisa muito importante é você simplesmente entender que as pessoas têm suas crenças e suas culturas. Você não foi criado de um jeito que aquela pessoa foi criada. Você pode ter até criado no mesmo bairro que uma pessoa de infância, mas os costumes daquela pessoa vai ser diferente do seu. Então entenda que pessoas têm suas crenças e suas culturas. Respeite todo mundo, pois respeito é bom e respeito é essencial para o ser humano, sabe? Isso, querendo ou não, acaba estimulando você a ser uma pessoa melhor. Fala pra mim, quando você vai no supermercado, no shopping, em algum lugar, e alguém te traz, sabe, a calmaria toda numa conversa, tipo, bom dia, o que deseja, boa tarde, como você está, sabe? Isso é uma comunicação. Agora se uma pessoa chega, moço, você vai ter isso aqui, isso e aquilo. Isso não é uma informação e ainda exagerada, tipo, fora de frequência. Isso acaba, tipo, meu Deus, que lugar, sei lá. A partir do momento que você entra no lugar e já vem esse monte de informação, você já perde a frequência do lugar, você já fica até desanimado. Não, vamos embora, não gostei daqui não. Mas quando uma pessoa chega pra você e fala, bom dia, como posso ajudá-lo? Então isso muda totalmente a sua frequência com aquela pessoa. Vocês estão começando uma comunicação nova. Isso não é uma informação que ela está jogando pra você, é uma comunicação. E ao meio dessa comunicação, ela vai te dar as informações. Olha, esse produto serve para aquilo, olha, esse produto serve para isso. Então, ela te dá informações durante a comunicação. Por isso que a comunicação é tão importante. É simplesmente o excesso
de compreensão. É simplesmente você compreender o próximo. E quanto mais você acorda e compreende que você tem mais um dia novo, compreende que tem pessoas vivendo, que vai ter pessoas que não vão acordar bem, pessoas que vão estar com dor de cabeça, pessoas que vão estar simplesmente num mau dia, você pode respeitar ela. Eu sei que muitas pessoas estão frustradas hoje em dia por causa dessa pandemia, mas tenha compreensão pelo próximo. O índice de ansiedade, depressão cresceu muito. Então, tenha respeito e simplesmente compreenda o próximo, pois ele está vivo. Entende? Uma coisa que um rapper chamado Sabotagem, ele dizia que pra mim, eu levei pra minha vida até hoje, que é respeito é pra quem tem, saiba você também. Isso é maravilhoso. Essa frase eu levei pra minha vida e até hoje levo e sempre vou levar. Sempre respeite, sabe? Isso é maravilhoso. Pessoal, a comunicação empática, ela tem 4 tópicos que eu gosto de abordar muito importante. Que é, primeiro, observe. Quando você chega em um local, você observa, você sente a energia daquele local, certo? Você chega, sente e observa. A partir do momento que você faz isso, você está começando uma comunicação empática. Pois, alguma hora daquele local que você está, você vai conversar com alguém. Então, você já está observando, sentindo a energia do local. E o segundo, simplesmente, que já vem depois da observação, é o sentimento. Você sente algo que está ali. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você chega num local, sente uma vibração maravilhosa, tipo, caramba, que lugar bom. Mas você chega em alguns lugares e chega, caramba, que energia pesada. Isso acontece porque é através de uma observação. Uma observação gera um sentimento, que você está sentindo algo naquele lugar. Depois do sentimento, ele vem carregado com uma coisa chamada necessidade, que é o terceiro tópico. Necessidade, ela vem antes do sentimento, porque o sentimento gera uma necessidade, e necessidade gera um sentimento novamente. Então os dois são interligados, isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, quando você está com aquele amigo que está mal, aquela sua amiga que não está bem hoje, você conversando com ela, você não consegue simplesmente observar que ela está precisando de algo, de uma ajuda. Então, a necessidade é isso, é você entender que ela está precisando de um conselho, de algo ali. Então você pode suprir aquele desejo dela. Então, quando você faz isso, você está completando o estágio da conversação, entende? Você está simplesmente fazendo o ritual de uma comunicação empática, de uma comunicação não violenta. Você está se colocando no lugar dela, você quer ajudar ela, você está dando tópicos para ela fazer, você está dando conselhos para ela seguir. Então, esses são 3 princípios da comunicação empática. E o último simplesmente é o pedido, que seria você sempre precisar pedir para uma pessoa, mas ela entende o que você está falando. Por exemplo, o seu aniversário está chegando e você gosta muito de ler livros. E as pessoas entendem isso porque conversam com você, porque convivem com você. Então, diariamente você fala de livros e quando chega o seu aniversário, durante várias conversas que você teve, o quarto tópico, como eu falei, é o pedido. Então você não precisa pedir, porque de tanta conversação, de tanta comunicação empática, a pessoa entendeu o que você gosta. Então ela não espera você pedir, ela vai lá e te dá, porque ela sabe que é algo bom, é algo gostoso de receber, que é um presente. Então a comunicação empática, ela funciona dessa forma, é você observar, sentir a necessidade, simplesmente ter os pedidos. Os pedidos são realizações que a empatia traz, a compreensão traz, que é o quê? Ver o outro feliz, ver o outro tranquilo. Pessoal, eu sei que muitas pessoas vê o sucesso do outro e falam, caramba, não vou chegar lá, mas também é muito fácil. Só que ninguém vê por trás das câmeras, né? Por exemplo, eu sei que todo mundo está em um processo diferente, você tem que respeitar isso. Sempre respeite o processo do outro. Ah, mas ele tem 20 e poucos anos, nunca trabalhou isso e aquilo. Respeite o processo dele. Ele pode ter não tido uma boa criação, ele pode não ter tido uma boa vivência. Então respeite, converse. Tem uma música também, não vou lembrar agora o nome dela, só que ela tem uma frase muito impactante na minha concepção. Você não sabe o futuro do bandido e nem o passado do pastor. Então, procure sempre ter compreensão, procure sempre compreender o próximo. Se você está em casa, sua casa não está legal, sua família está todo mundo brigando, seja a primeira pessoa a dar o primeiro passo. Seja a pessoa que não dá briga, a pessoa que dá o abraço. Seja a pessoa que é a luz onde está escuro, seja a pessoa que dá o abraço onde tem um empurrão. Não espere o comportamento do próximo, seja você o comportamento que você deseja. Se você desejar algo bom, faça algo bom. Então, não espere o comportamento do próximo, seja o seu comportamento, seja o que você quer ser e seja o que você quer receber. Então, se você quer amor, dê amor, se você quer abraço, dê abraço. Consequentemente, isso vai receber, entende? Porque é isso que funciona, quanto mais você dá, mais você vai receber. Não amanhã, não depois de amanhã, futuramente. E quanto mais você der,
Não simplesmente espere, porque quanto mais você espera, você não está dando de bom grado. Quando você é bom de bom grado, você simplesmente recebe num horário perfeito para você. É aquele momento perfeito que você está precisando. Caramba, eu tô para baixo hoje, sou uma pessoa tão boa, mas do nada, mano, fico assim triste. Naquele dia que você menos tem energia e menos fé naquilo, vai vir coisa boa, porque você só colhe aquilo que planta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre comunicação empática. Tenham um ótimo dia, me dê um feedback, me falem em comentários. Vai ter um e-book também que eu vou disponibilizar para vocês. Espero que vocês realizem perfeitamente. E tamo junto, é só o começo.